Nesse vídeo nós vamos mostrar para você como construir um artigo científico. Muitos de nós finalizamos a graduação e temos o TCC pronto. Outros concluíram a sua pós-graduação e têm o seu TCC ou a monografia da pós-graduação concluídos. E querem então, a partir desses materiais, construir um artigo científico. Qual seria então o primeiro passo? Na monografia, você fez 3 capítulos. O primeiro capítulo sobre a teoria, o segundo capítulo sobre questões gerais, por exemplo, relacionado ao estado de São Paulo, ao estado do Paraná ou ao Brasil. E no terceiro capítulo você fez uma questão sobre uma questão mais específica. Por exemplo, só sobre uma região em específica, uma micro-região, ou um grupo de empresas em específico, ou uma grande empresa em específico. Então você tem no capítulo 1 a teoria, no capítulo 2 as questões gerais desenvolvidas, no capítulo 3 as questões específicas. Cada um desses capítulos você desenvolveu 10, 12, 15 páginas. Depende da extensão do trabalho e depende do assunto o qual você trabalhou. Bem, você pode desenvolver um artigo científico referente ao capítulo 2. Pode desenvolver um capítulo científico referente ao capítulo 3, pegando só materiais do capítulo 2. E depois um outro, pegando só materiais do capítulo 3. E aquele capítulo 1 de teoria feito no início do teu TCC ou no início da tua monografia vai servir de contextualização teórica com alguns ajustes, tanto para o artigo do capítulo 2, quanto para o artigo do capítulo 3. Veja bem que uma monografia pode, então, render 2 artigos. Um TCC também pode render 2 artigos, adequadamente dividindo as suas partes. Bem, então você já escolheu. Vai fazer sobre o capítulo 3. Ou vai fazer uma mesclagem entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Também é possível. Pegando pontos principais do capítulo 2, complementando com pontos principais do capítulo 3. Também é possível, tanto em relação à monografia quanto em relação ao TCC. Bem, então escolhemos o assunto, damos um título de até 2 linhas para este assunto. E então passamos ao resumo. Já temos o título, temos o resumo. O resumo, como fazer este resumo? O resumo é 10, 12 linhas no máximo. Você vai até 250 palavras. Mas o ideal não é um resumo muito longo. 10, 12 linhas no máximo. Nesse resumo vai entrar a justificativa de por que você preferiu escolher esse assunto e por que ele é importante.
vai entrar os objetivos aos quais você vai tratar nesse trabalho e pretende desenvolvê-lo. Vai falar sobre a metodologia que você utilizou para desenvolver este assunto. E vai falar, por último, dos resultados esperados para este trabalho. Então, veja bem, cada um desses aspectos vai envolver 2 ou 3 linhas no máximo. Você tem 10, 12 linhas para montar esse resumo. Tá, montado o resumo, você parte para a introdução. A introdução de um artigo científico é o quê? É uma página cravada. Você está trabalhando no espaço 1. Lá na monografia, lá no TCC, você trabalhou no espaço 1,5. Mas aqui agora, como o artigo envolve menos páginas, você trabalha no espaço 1. Times, espaço 1. Trabalha também com margem superior de 3, esquerda de 3, inferior de 2 e direita de 2 centímetros também. Então, como montar a introdução? Na introdução, o que entra? Você já tem o tema, você já estudou esse assunto, mas a introdução tem alguns detalhes importantes que é preciso observar. Em primeiro lugar, na introdução, você vai fazer diversos tópicos, dos quais percorre todo o trabalho. A introdução é o ponto-chave para você vender o teu trabalho, dizer que ele é importante. Então, na introdução, costuma-se dividir a introdução em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, se se tratar de um assunto sobre administração de empresas e economia, ciências contábeis, negócios, viajando por essas áreas, você vai falar da contextualização econômica, no primeiro parágrafo. Um segundo parágrafo de contextualização social. Você vai pegar o tema, vai encaixar na contextualização social. Vai pegar o tema e vai encaixar na contextualização econômica. E um terceiro parágrafo de contextualização histórica. Vai pegar o tema e encaixar na contextualização histórica. Esses são os 3 fundamentais. E ainda, se quiser complementar, pode fazer um 4º parágrafo para contextualização política. Você pode daí fazer uma mesclagem entre política e economia. Uma coisa mexe com a outra mexe com a outra. E você vai explicar ali, dentro do espaço que você propôs. Por exemplo, você está estudando pós-2010. Propôs estudar o assunto no título pós-2010. Propôs estudar o assunto no título para os anos de 2015 em diante. Não tem problema. O título deve também trazer a temporalidade que o teu estudo vai alcançar. Tá. E se ainda sobrar espaço, lá no final da página você escreve assim: este trabalho está dividido em tantas sessões, 4 sessões, 5 sessões. A primeira é essa introdutória. A segunda sessão é a metodologia. Também é possível, talvez seja até mais prático, colocar a teoria na segunda sessão. A segunda sessão tratamos
dos aportes teóricos. O que é os aportes teóricos? É a teoria que vai dar base de sustentação do seu trabalho. Lembra que lá nós dissemos que você tem 3 capítulos? 1, 2 e 3, e que o primeiro era sobre teoria? Então, você vai aproveitar aqui 2 páginas daquela teoria. Você vai fazer os recortes básicos, os conceitos principais e vai jogar aqui. 2 páginas daquela teoria você vai aproveitar aqui. Vai trazer para cá. Finalizado a teoria, antes de entrarmos em análise de resultados, então nós tivemos já a introdução, a teoria, como segunda sessão. A terceira sessão, metodologia. Na metodologia você vai dizer o quê? Para desenvolver esse trabalho foi utilizado dados dos livros dos principais autores sobre esse assunto e vai citar lá 5, 6, 8, 10 autores. No outro parágrafo você diz, também foi utilizado dados secundários. Dados secundários é quando você retira de livros, de jornais, de revistas. E como que você coletou esses dados e por que eles foram importantes para o seu trabalho? Você ainda pode fazer mais um parágrafo dizendo assim, também esta pesquisa utilizou-se de dados primários. Quais são os dados primários? Aqueles dados que você coletou indo lá na empresa, marcando uma entrevista com o entrevistador e preenchendo o questionário de pesquisa. O formulário de pesquisa foi desenvolvido e aplicado para buscar as informações para essa pesquisa. Então, esses são dados secundários, primários, onde você foi na fonte buscá-los. Bem, você ainda pode dizer assim, essa pesquisa trata-se de uma pesquisa assim, assado, do tipo assim, assado. Seria bom, então, verificar os tipos de pesquisas existentes. Quais os tipos de pesquisas existentes? Você traz para cá e explica, ó, esses dados primários permitiram explorar diversas informações e com eles nós também desenvolvemos alguns modelos econométricos que estão lá na seção 3. Ou você pode também trabalhar com todos esses dados desenvolvendo diversas estruturas de análise, dizendo que você também utilizou-se de meios estatísticos, por meio de tabelas e gráficos. Enfim, na metodologia você vai explicar como você conseguiu articular todos os dados da pesquisa. Tá, então essa é a metodologia. Você pode escrever até uma página cravada no máximo. Então nós temos a introdução, a teoria, a metodologia e agora nós vamos na seção 4 para a análise de resultados. Na análise de resultados você vai dividir em 3 partes. Lembra que lá na sua monografia você dividiu cada capítulo em 3 partes. No capítulo 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. No capítulo 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Agora aqui você vai dividir o teu trabalho, a tua parte de análise de resultados, em 3 partes também. Então, nós estamos agora na análise de resultados, seção 4. Vai dividir, vai dar um tema, um título para essa seção. Vai fazer uma introdução de um parágrafo, como se você estivesse iniciando um novo capítulo, lá no teu TCC ou lá na tua monografia.
e vai abrir um 4.1 e lançar ali as informações. Lembre que então você vai ter na análise de resultados o 4.1, 4.2 e 4.3. Se você está explorando aqui no capítulo 2 da tua monografia, você traz o capítulo 2 para cá e faz as readequações necessárias, com títulos e toda a exploração do assunto. No 4.1, 4.2, 4.3, você vai alimentar essas sessões. E assim você vai concluir a parte de análise de resultados. Você já tem o capítulo pronto lá. Se você vai fazer uma mesclagem entre os capítulos 2 e 3 de tua monografia ou de teu TCC, você vai pegar as partes principais e encaixá-las nas seções 4.1, 4.2, 4.3. Muito bem. A parte de análise de resultados conseguiu se cumprir. O que é que vem agora? Agora vem a conclusão. Então, a conclusão seria a nossa quinta sessão. Então, nós tivemos introdução, teoria, aquela contextualização teórica de 2 páginas, metodologia, seção 3, até uma página cravada, seção 4, análise de resultados. Conseguimos desenvolvê-la também no 4.1, 4.2, 4.3. Se for necessário subdividi-la, aí vai para 4.1, 4.21, 4.31, 32, 4.33 e assim por diante. Bem, chegamos então à conclusão, que é a quinta sessão para a finalização do artigo. Na conclusão, você vai trabalhar o quê? Vai destacar os principais pontos de resultados do teu trabalho. Concluiu-se que, começa a escrever, quais foram as conclusões? Destaca-se que, apresentou-se que, verificou-se que. Então, essas são as formas de você iniciar cada parágrafo da tua conclusão. Lembre-se, a conclusão também é uma página cravada. E depois, por último, vem as referências bibliográficas. Você coloca em ordem alfabética. E agora, pelas novas normas, tudo alinhado às referências, todas alinhadas à esquerda. E assim você conclui com brilhantismo o teu artigo. Vamos em frente.